Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente começa com algumas atividades que vão ser diretamente para a nossa amostra final, para o vídeo final. E hoje o que a gente vai aprender é a fazer a nossa casinha do Teatro de Sombras. Para começar, a gente vai buscar uma inspiração para essa casinha. Então vocês lembram quando a Sheila falou que a casinha era uma casinha que ficava na Bahia e ela tinha uma janela que dava de frente para a rua? Então é mais ou menos isso que a gente vai procurar. Eu achei essa casinha aqui, que eu achei fantástica, linda, e eu falei, então vou pegar essa casinha como modelo aí para me inspirar. Ela, na verdade, a nossa vai sair muito diferente da dessa, mas é isso aí, o lance é a gente fazer a casinha do nosso jeito e que tem a ver com a história. A gente vai precisar de borracha, que é sempre bom para apagar o que a gente precisar, né, quando estiver desenhando. Vamos precisar de lápis, papel, tesoura, graveto ou palito de churrasco ou palito de sorvete pra gente prender a nossa casinha. Fita, pode ser durex, pode ser fita crepe, a melhor de todas é a fita crepe. E uma lanterna. Essa lanterna pode ser uma lanterna daquelas noturnas mesmo, ou a lanterna do celular, que também dá super certo. Agora a gente vai trabalhar a nossa casa, desenhar ela de acordo com o modelo que a gente escolheu. A gente pode fazer isso primeiro numa folha sulfite, né? Que é um pouco mais fácil pra gente poder apagar e refazer de novo. E aí o que é importante a gente saber? É que a nossa casa, a gente pode fazer ela de um tamanho não muito grande, tá? Porque como a gente vai trabalhar com teatro de sombras, a gente depois vai poder aumentar o tamanho dela com a própria luz que a gente vai pôr. Então, a gente pode fazer ela, eu tô fazendo ela ó, mais ou menos tamanho de um palmo, que é um tamanho que eu gosto, mas se vocês quiserem pode fazer um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do que vocês gostam, né, do que vocês acham mais bonito. Bom, gente, a nossa casinha então tá quase pronta pra gente cortar ela e começar a modelar ela pro Teatro de Sombras. Uma coisa que eu queria comentar com vocês antes reparem aqui, ó, que pra gente conseguir desenhar a porta fechada, a gente precisou fazer o limite dessa porta e parar antes e não fechar. Porque se a gente fizesse a porta assim, ó, a porta ia parecer que tá aberta, porque na hora que a gente for colocar a luz atrás desse papel, né, para fazer o teatro de sombras, a luz vai passar por tudo isso aqui. E aí a porta vai dar a entender que tá aberta. A mesma coisa aconteceu com a janela. A janela, a gente quer que ela esteja aberta. Então a gente pode fazer ela fechadinha para só mostrar, ela tá aberta e não está fechada e tem uma janela ali, né? E algumas outras coisas a gente faz para deixar a casa um pouquinho mais bonita. Então aqui, por exemplo, eu fiz essas voltinhas aqui em torno da janela, que é um lugar onde a gente vai colocar bastante foco, né, no nosso vídeo final, na nossa apresentação. A porta e o telhado, eu quis mostrar que o telhado é aquele telhadinho de telha, né? Aquelas telhas de barro. Então, eu fiz a voltinha de cada um, só que eu deixei um espaço aqui, ó, tá vendo? Eu deixei um espaço aqui e deixei um espaço aqui. Por que que eu deixei esse espaço?
Se eu vim com a tesoura aqui, ó, e cortar, eu vou separar o telhado do resto da casa. Então, a gente precisa deixar alguns espaços, que aqui vai ficar o papel normal e aqui sim vai passar a luz e a gente vai recortar, tá bom? Outra coisa que é importante a gente comentar é que as partes aonde a gente vai recortar, é importante que elas não sejam tão pequenininhas. Então, na hora que vocês forem pensar em fazer o desenho de vocês, se vocês fizerem algo muito pequenininho, vai ser difícil de recortar isso. Então, tentem fazer algo que vocês consigam recortar com mais facilidade. Aqui eu ousei um pouco, né? Algumas coisas eu fiz um pouquinho menorzinhas, mas eu tentei deixar um espaço bacana, porque senão fica difícil de a gente cortar e aí o pessoal não vai ver. E aí mais um detalhe aqui dessa casinha é essa lamparina aqui, né? Essa luz aqui do lado de fora da casa. Essa luz, ó, a gente vai... Eu deixei até pintadinho aqui mais escuro. Essa parte a gente não vai recortar e nem essa parte. A gente vai recortar só esse tantinho aqui, que é pra luz passar e a gente vê, né, que tem uma luz aqui. E a gente vai recortar esse trechinho aqui, ó. Esse trecho é o trecho que a gente vai recortar, tá? É um trechinho delicado, um pouco chato, mas se ficar muito difícil, a gente pode recortar, ó, só uma partezinha. É só para mostrar que tem alguma coisa que segura, né, essa lamparina, tá bom? Gente, acho que é isso. Agora eu vou dar uma passada aqui com uma caneta um pouco mais forte. Quem estiver em casa pode deixar com lápis mesmo, essa caneta mais forte não vai fazer diferença. Eu vou fazer isso mais para vocês verem melhor aqui na imagem, porque o lápis fica um pouco apagado. Então agora, a nossa casa tá pronta e a gente vai começar a recortar ela. Uma das coisas que eu costumo usar é esse papel cartão. Ele é um papel um pouco mais duro, tá vendo? E ele é muito bom. Nesse caso aqui, a gente vai fazer só com a folha sulfite. Até porque, para facilitar um pouco na casa de vocês, a gente já deixa só ela com a folha sulfite. Então é importante que vocês não façam uma casa muito grande, porque se fizer uma casa muito grande, ela vai ficar mais difícil, ela vai ficar mais molinha. Então a ideia é fazer uma casinha um pouquinho menor mesmo. Quem quiser pode até cortar, dobrar assim a folha. Ela seria uma casa mais ou menos, ó, no tamanho de uma folha dobrada em 4, tá vendo? Então dá pra gente fazer, já deixar a folha pequena, né? Pra gente não acabar não cortando a mais, não desenhando a mais do que a gente vai poder depois colocar com a folha sulfite, tá bom? Então agora a gente vai começar a cortar, pode ser com uma tesoura comum mesmo. Esses trechos aqui, que são um pouco mais delicadinhos, a gente tem algumas manhinhas, mas eu geralmente uso o estilete. Caso vocês aí em casa tenham estilete, não façam sem a ajuda do pai ou da mãe de vocês ou de alguém responsável, tá bom? Chamem alguém responsável, porque senão é muito fácil da gente se machucar com estilete, e a ideia é que a gente brinque, né, e não se machuque. Eu primeiro corto a voltinha dele, né, pra ficar mais fácil, e agora eu venho nos detalhes. Então eu vou fazer todo o contorno da casa primeiro. Então eu cortei o entorno da casa e deixei essa parte mais delicadinha aqui no fim, né, pra eu cortar ela
pouco mais difícil. O contorno da casa tá cortado. Então agora a gente vai para a segunda etapa. Pra gente recortar essas partes, ó, que são um pouco mais sensíveis, o que eu recomendo vocês primeiro furarem, pode ser até com o lápis, ou pegar um clips e dar uma furadinha, tomando cuidado para não rasgar o papel, tá? Que corre o risco de rasgar. E aí, ó, com essa furadinha, a gente vai começar a recortar. É onde a tesoura vai encontrar a brecha pra entrar, tá bom? Ó, então aqui, ó, ela encontrou a brecha e aí a gente pode começar a recortar mais tranquilo. Eu vou fazer, então, isso tudo, dar essa furadinha e recortar em todas essas partes que são um pouco mais sensíveis. Uma coisa que é bacana a gente perceber é que, por exemplo, pra gente abrir espaço, né, pra tesoura passar, eu posso primeiro vir aqui, faço só o zigue-zague, que nem aqui, ó, eu fiz um zigue-zaguezinho e aí eu venho agora só fazendo os detalhes, né? Então, cortando essas voltinhas aqui do telhado. Ó, lembram que eu falei pra vocês que se a gente não deixasse esse espacinho aqui, ó, que a gente ia separar o telhado da casa, né? Então eu deixei esse espacinho. Na hora de vocês cortarem, tentem lembrar de deixar ele, porque ele vai ajudar bastante a deixar um modelinho da casa, né, que a gente quer. E aí vamos finalizar então. Agora a gente já cortou várias partes aqui. A gente vai fazer o finalzinho dela, cortando a janela. E aí, a gente tem alguns trechos que estão bem fininhos aqui. Então, nesses trechos, eu vou usar o estilete, porque senão eu posso acabar prejudicando a minha folha. Quem não tiver estilete em casa, é só não fazer coisas muito fininhas, que nem eu fiz aqui, ó, tá vendo?
fazer coisas mais grossas mesmo, porque aí fica mais fácil de vocês recortarem em casa, tá? Então aqui tá a nossa casinha praticamente finalizada. A gente agora vai colocar um palito de churrasco aqui, ou um palito de sorvete, ou até um graveto que vocês acharem na rua. A gente coloca aqui pra gente poder trabalhar ela nas sombras. Então agora, pra finalizar, eu vou usar um graveto, ó, que eu tenho na minha casa, tá? Vocês podem, se tiver palito de sorvete, palito de churrasco, até gravetos assim, ó, fininhos também serve, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai virar a nossa casinha e vai colocar uma fita aqui. Eu tô usando essa fita aqui porque é a que eu tenho em casa, tá? Que tá fácil pra mim. Se vocês tiverem fita crepe, fita o durex, qualquer outro tipo de fita também dá, tá bom? Essa aqui é até melhor, na verdade. Então aqui a gente vem, ó. Toma só um cuidado para não pegar tanto as partes que a gente cortou, tá bom? Se pegar, que é o caso aqui, ó, que aconteceu, o que eu venho e faço? Eu venho, recorto essa partezinha de novo para isso não aparecer, tá bom? A gente vem aqui, põe a outra. Nossa casinha tá assim, tá vendo que aqui tá aparecendo um pouquinho da fita? A gente vem, corta ela. E pronto, voilá, tá pronta a nossa casinha. E agora que a gente tem, então, a nossa casinha pronta, a gente vai precisar de uma lanterna. Eu vou usar essa aqui, ó. Uma lanterninha que eu tenho, mas eu fiz um teste com a lanterna do celular e dá super certo. Então quem não tiver lanternas como essa, consegue usar fácil a lanterna do celular, tá bom? Pra gente fazer então, a gente vai precisar deixar o ambiente totalmente escuro. E o ideal é que seja numa parede lisa, porque se a gente fizer uma parede que tem foto, que tiver alguma coisa pintada, quando a gente iluminar isso vai aparecer. Então procurem uma parede branca, lisa, e vamos lá apagar as luzes então. Estamos aqui de volta com o nosso foco de luz e agora a gente vai trabalhar com a casinha. Então, a casinha entrando. E aí a gente pode brincar com ela de várias formas. Então aqui ela tá grande, a gente pode deixar ela maior ainda, talvez olhar pela janelinha aqui, ó. Ou afastar essa casinha e deixar ela bem pequenininha. Bem pequenininha mais ou menos, né? Pequenininha. Aqui, ó, vocês veem o meu palitinho aqui e vocês veem a sombra que ele tá projetando na parede, né? A minha lanterna tá atrás desse palito, tá? E aí, a gente pode brincar de várias formas aqui com a nossa casinha. A gente pode brincar com a luz, então a luz chegando nessa casinha. A gente pode trabalhar com a casinha entrando e ficando no foco aqui, tá vendo? E a gente pode ir fazendo diversas coisas aqui, ó, vários testes para ver o que é interessante aqui pra gente. Percebam que
Quanto mais a gente aproxima a casinha, maior ela fica e ela fica um pouco embaçadinha, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso aí no vídeo. Ela fica um pouco embaçada. E quanto mais a gente afasta ela da luz e aproxima ela da parede, mais nítida e pequenininha ela vai ficando. Tá vendo? Bom, então agora é isso. Eu vou deixar vocês brincarem aí com as casinhas de vocês que vocês fizeram. E ela vai servir para nossa amostra final. Então, quem fez a casinha, se quiser, tira uma foto, manda para mim. E aí a gente vai aprendendo a trabalhar com ela, tá bom? Com a luz aqui no fundo. Então é isso. Um beijão e até mais.